Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Pois é, bora continuar falando sobre autismo? Então, falávamos sobre a vida escolar do Bruno, sobre os exemplos, né? Principalmente com relação ao agradecimento a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas. E eu falei um pouquinho sobre a minha experiência com Deus. Agora a gente vai continuar falando sobre o autismo na vida do Bruno. Coisa que não foi muito simples, não foi muito fácil. Porque o Bruno, durante essa vida escolar dele, ele mudou muitas vezes de escola. Porque como a gente não tinha um diagnóstico, como era muito difícil lidar com pessoas portadoras de necessidades naquela época, e sempre, as pessoas sempre tinham algo negativo a dizer a respeito, mas para poder ajudar, ninguém nunca vinha. Hoje em dia eu fico muito feliz quando as pessoas vêm até mim, principalmente, com o problema, mas com a solução em mãos. Que a gente criou o hábito, diante das dificuldades, de pelo menos tentar fazer isso. E isso é muito bom. Outro dia até eu elogiei, né, pro meu filho, pro meu outro filho, pro meu caçula, uma atitude que minha nora teve com relação a isso, que ela veio me trazer um problema, mas junto com o problema ela já trouxe a solução. E isso me deixou extremamente feliz. Então foi coisa rápida e fácil de resolver. E isso é legal, que quando a gente tem um problema, que a gente vai precisar da ajuda de alguém, é melhor que a gente pense em algumas formas de resolvê-lo e chegue até essa pessoa para pedir essa ajuda, esse auxílio, já com algumas alternativas de solução. Porque quando a gente busca ajuda, que não seja para que a pessoa resolva tudo sozinha, para que ela seja capaz de pensar e agir e resolver para a gente. Nós temos que ter em mente que para todos os nossos problemas nós devemos ter já, no mínimo, 2 pontos de vista com relação à solução. E isso é sábio. E então, com relação à vida escolar do Bruno, sempre traziam os problemas, mas nunca me indicavam nem o caminho para que eu conseguisse buscar uma solução. E aquilo era muito pesado para mim, porque eu não tinha noção do que fazer. Muitas e muitas vezes eu chorei me sentindo de pés e mãos atados e sem instrução, porque eu não tinha instrução. Na verdade, para ser muito sincera para vocês, eu disse, né, no vídeo anterior que eu cursei até ensino técnico, eu não consegui fazer minha faculdade. Só que até eu me casar, eu só fiz a 8ª série. Então, eu deixei de estudar para me casar. É um erro, né? Um erro idiota que eu cometi, por isso que a gente precisa aprender com os nossos erros, né? E eu parei na 8ª série para poder me casar, e, enfim. Então, naquela época, quando o Bruno começou a apresentar dificuldades, eu tinha só ensino fundamental, então eu estava de pés e mãos atados, sem saber o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. E nessa época eu não tinha essa intimidade que hoje eu tenho com Deus. Então, ele até tentava, muitas vezes, me orientar, mas eu não conseguia enxergar. Eu não tinha noção de que caminho seguir. Então, era complicado para mim, era difícil. E todo ano letivo do Bruno, eles me traziam muitas dificuldades. E eu tentava, eu buscava fazer algo para ajudar ele. Sempre, mas dentro daquilo que eu achava que era certo. E muitas vezes aquilo que nós pensamos ser certo, ser correto, às vezes não é tão certo assim, né? Não sei. E aí? Então, toda aquela dificuldade que traziam para mim, eu não sabia o que fazer. Eu sempre ia nas escolas pedir, gente, me ajuda.
Me ajuda, por favor. E teve uma vez que ele teve dificuldades, eu fui orientada, depois de bater em muitas escolas, me disseram para eu ir procurar uma escola onde tinha sala de recurso e eles ensinavam as crianças que tinham dificuldades. E eu chegando lá nessa escola, a diretora simplesmente virou para mim e falou: não, ele não é um aluno de dificuldade, ele é um aluno com deficiência. Então você tem que procurar a FUVAI. A FUVAI aqui na minha cidade é como se fosse a APAE. E aquilo me deixou muito triste, porque eles não quiseram nem saber do que se tratava, o que estava acontecendo, pura e simplesmente tocaram a bola. Eu me sentia uma bolinha de ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá, porque ninguém queria me ajudar. E eu sem a minha intimidade com Deus. Eu acredito que naquele momento a única coisa que me mantinha forte, que me mantinha de pé, eram as orações dos meus pais, porque eles nunca deixaram de orar por nós. Então Deus, ele tentava agir na minha vida, mas eu não enxergava. E eu quebrando a cabeça, correndo daqui, dali, eu trocava ele de escola, ele adoecia. Gente, teve vezes, muitas vezes. O Bruno perdeu muitos anos, ele foi se formar no ensino médio, ele já estava, bem, já com bastante idade. Depois eu vou fazer esses cálculos e conto para vocês no próximo vídeo. Mas foi muito difícil para nós, porque eu matriculava ele numa série, e aí ele passava de ano e eles me chamavam, os diretores me chamavam e falavam: olha, não tem condição de continuar nessa série para a qual ele passou e a gente vai ter que voltar ele. Ele não aprendeu o suficiente para se manter nessa série. Então nós vamos ter que voltar. E você precisa autorizar. Eu não tinha alternativa. Ou eu voltava, ou eu judiava dele. Porque ele ia se sentir mal naquilo. Naquela série, tinha os coleguinhas dele, mas o ensino era mais aplicado, era mais avançado. E ele não tinha condição de seguir, porque ele não tinha aprendido o que tinha ensinado no ano anterior para ele. E eu era obrigada a aceitar voltar. E voltava. Pura e simplesmente. Gente, era complicado, era difícil, mas era o que eu podia fazer. Diante de tudo aquilo que eu fazia em casa e que a escola oferecia, ainda era pouco para ele. E a gente não sabia do que se tratava. Até então, nós não tínhamos um diagnóstico, ele não tinha um laudo, ele não tinha. Então, a gente estava lidando com algo que a gente não sabia o que era. Até então, nós não sabíamos que ele era autista, que ele tinha dificuldade. E eu fui procurar a FUVAI, eu procurei a FUVAI e eles fizeram alguns testes com ele e não tinha diagnóstico fechado. Mãe, a gente não tem o que fazer. Você pode trazer ele aqui para a FUVAI e para a escola regular. Então ele vai fazer um tratamento conjunto, escola e FUVAI. E foi o que eu fiz. Os meus dias eram inteiramente dedicados a levá-lo à escola e à FUVAI. E isso daí ocupava o tempo inteiro. E eu chegava em casa já de noite e ia fazer toda aquela tarefa do lar e ainda ajudar eles com tarefas da escola. No caso o Bruno, né, com as tarefas da escola, porque o Breno ainda era pequeno demais, ainda era muito novo, então ainda não estudava. E tudo aquilo gerava transtornos. E eu sem saber o que fazer, e eu só ia. Gente, Deus, ele me orientou, mesmo na minha ignorância com ele. E eu fui fazendo, e mesmo assim sem saber o que fazer. E aquilo foi seguindo anos e anos e anos, a gente nessa. E FUVAI, e médico, e terapia, escola regular, e ele adoecia. Na hora de ir para a escola, o Bruno tinha febre alta, ele tinha diarreia. Ele tinha vômito. Era incrível. Mas ele passava mal. Aí ele não ia na escola. Não ia. Aí quando dava assim,
2, 3 horas depois, o Bruno do nada melhorava. Gente, não pode um negócio desse. Amanhã tem aula. Amanhã nós vamos para a escola. E de novo acontecia isso. Vamos dar sequência a isso no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtam, compartilhem, chame os amigos e os familiares para prestigiar com a gente, seguir nossa história. Grande abraço, beijos de luz.